Pessoal, boa noite, a paz de Cristo, uma noite abençoada de terça-feira para vocês. Eu peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhe, recomendando assim esse vídeo para outras pessoas, se você se sentir abençoado, é claro, é uma forma de compartilhar e de abençoar até mesmo o canal aqui do vosso irmão que vos fala. Eu quero trazer para vocês um texto da palavra de Deus que está lá em João, capítulo 21, no versículo 7, diz assim: Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Olha a situação de Pedro, né? Pedro, ele sempre foi um discípulo bem intenso, né? Eu me identifico um pouco com Pedro, porque eu acho que quando eu vejo assim aquelas pessoas que parecem não ter erros, porque erros todo mundo comete, pecado todo mundo tem, infelizmente é uma condição humana. Eu acho que isso não retrata uma vida cristã tão real quanto é, sabe? Porque a vida cristã, ela é difícil. A gente tá com veste branca, a gente se suja, a gente tem que se limpar de novo. A gente tá com a armadura nova se arranha, é trincada, quebra, fica faltando uma parte. A nossa jornada é assim. Então Pedro e todas as suas falhas, né? Eu acho que parece um pouco com... Pelo menos comigo, quantas vezes eu me vejo, né, impulsivo e extremamente intenso. Pedro, ele alternava em alguns momentos de ir para uma revelação tão grande quanto entender quem era o Cristo. Ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa revelação que ele alcançou pelo Espírito Santo, em outra hora, em outro momento ele era... Naquele momento ele foi boca de Deus, no outro momento ele era boca do inimigo. Então assim, às vezes nós oscilamos, né? Não estou dizendo aqui que literalmente, não estou dizendo que todo mundo vive esse extremo, nem eu vivo esse extremo, mas às vezes nós oscilamos. Às vezes a nossa fé, as nossas palavras, isso é normal. Pedro vai e abandona o propósito. Ele sai de Jerusalém, vai embora para Galiléia e fala: vou voltar para ser pescador. Não quero saber mais negócio de discípulo, de apóstolo. Eu estou fora, não deu certo, ele morreu, acabou. E aí ele vai e faz talvez a pior caminhada da vida dele. Porque ali de Jerusalém para Galiléia, aproximadamente ali uns 100 quilômetros. Então, a pior caminhada da vida dele. E aí, o que acontece? Jesus, ele ressuscita. E aí vai lá na Galiléia. Vai ter com Pedro e com os demais discípulos. E eles estavam tentando pescar, não estava dando certo. Porque já havia um outro chamado na vida deles. Eles já tinham sido chamados para serem pescadores de homem, não mais pescadores de peixe. Tudo dando errado. Jesus aparece, dá uma orientação para eles conseguem ali pescar e tudo mais, conseguem ver, arrumar comida ali que estava difícil de conseguir, e naquele momento Pedro não entendia que era Jesus. João vira e fala assim: é o Senhor, rapaz, que está aí. E quando ele ouviu que era Jesus, ele cingiu-se com a sua túnica, ele estava sem roupa, estava nu, e lançou-se ao mar. A condição dele ali, a nudez representa isso, a condição humana de pecador. Por isso que eu fiz questão de iniciar aqui de uma maneira bem sincera, porque essa é a condição humana. E quando o homem ele reconhece a sua condição, ele normalmente, a primeira atitude é uma atitude de defesa. Ele tem um momento ali que eu chamo de síndrome de Adão, se esconde, que foi o que Pedro fez. Ele correu e se lançou ao mar, porque ele estava sem roupa. Cada condição dele. Adão que se escondeu atrás das árvores. Às vezes nós queremos nos esconder, mas o Senhor, ele conhece ele conhece as nossas fraquezas. Tá aqui, ó, eu tô aqui. Se vocês ficarem uma semana comigo, vocês vão ver que eu tenho defeito que vocês não têm, e eu vou ver que vocês têm defeitos que eu não tenho. Natural. E aí quando Jesus ele se dá a revelar, para ele ali, ele entende que é Jesus, e aí eles comem e fica aquele silêncio ensurdecedor. Eu acho que aquele silêncio falou mais do que 1000 palavras. Eu esperava, se eu fosse Pedro, eu esperava tudo ali naquele momento, qualquer coisa, qualquer palavra de correção. Lembrando que o último contato que Pedro teve sobre Jesus, não vou falar com Jesus, mas sobre Jesus, foi ali quando ele é questionado: não é tu que estava lá com ele e tudo mais? Ele fala: eu não. E aí ele nega 3 vezes o Senhor e o galo canta. E aí, isso aí foi o fim para Pedro, Ali a fé dele esmoreceu, ali ele viu realmente, sentiu um traidor, Então ele esperava uma bronca de Jesus, ele esperava que Jesus virasse e falasse para ele: Pedro, que papelão, hein?
Que coisa feia, tu não aprendeu nada, 3 anos de ministério, falou tantas coisas bonitas aí, Senhor, né, para onde você for eu vou, se for preso eu vou ser preso, se morrer eu vou morrer, e acontece isso. Mas Jesus não falou. Jesus poderia ter feito isso, essa correção, esse julgamento todo, ele não fez isso. Ele vira para Pedro e a primeira coisa que ele fala, quebrando esse silêncio ensurdecedor desse jantar, é: Pedro, tu me amas? Ele questiona se Pedro amava. E ele recria, né, aquele ambiente da negativa, o ambiente da traição de Pedro, onde Pedro nega 3 vezes. E aí Pedro confirma 3 vezes o amor que ele tem pelo Senhor. Todos nós entramos em dificuldades, em algum momento nós negamos. Quando a nossa fé é confrontada com a realidade, e por isso que eu falo que o cristianismo é uma forma de vida, não é um meio de vida. E o cristianismo, ele é algo que é prático. Não adianta eu vir aqui falar. O cristianismo é prático. É prática de vida. Então, quando a nossa prática de vida é confrontada, né, com a realidade, quando nós temos que praticar a nossa fé realmente ela entra ali numa sinuca de bico, vamos dizer assim. Ou ela deslancha logo, e aqueles 3 jovens que foram lançados na fornalha foram confrontados com a realidade, tinham que se dobrar diante do rei, da estátua que o rei mandou fazer, eles não se dobraram, foram parar na fornalha. Ou a fé entra em colapso, como foi o caso de Pedro, e ele preferiu se dobrar, a estátua, né? Vamos dizer assim, ele negou ao Senhor. E às vezes nós negamos, e talvez eu esteja falando com alguém aqui nessa noite de terça-feira que negou, e que esteja triste por isso, que esteja como Pedro, esperando do Senhor uma palavra dura, esperando do Senhor, você voltou lá para trás da fila. Quem foi que inventou esse negócio lá para trás, né? Se você está numa busca, você está buscando um milagre, você está pedindo ao Senhor uma bênção, se você errar, se você sair do propósito, você volta lá para trás da fila. Não existe isso. É como se fosse não sei, parece a criança, aquele jogo de criança. Errou, né? A amarelinha vai lá para trás da fila. Não tem isso. Você para no processo. Quando a gente erra, a gente para o processo. E quando a gente volta de onde a gente parou. Tem esse negócio de voltar lá para o zero, né? Para o primeiro degrau da escada. Então, não se sinta assim. Eu não estou aqui passando mão na cabeça dos erros. Não passo nem dos meus, muito menos de uma outra pessoa. Não vou passar, né? Acho que pecado a gente comete, a gente tem que saber o que fazer com o pecado, que é pedir perdão. Essa é a grande diferença de Davi em relação a Saul. Eu não estou aqui com isso transformando a graça de Deus em dissolução, né? A graça dissoluta. Não. Também não adianta a gente querer achar que não, eu peco mesmo, sou pecador mesmo, vou continuar pecando. 007, licença para pecar. Não. Mas nós negamos, e saindo da esfera do pecado, negamos às vezes não se mantendo fiel. Sabe? Vou sair da esfera do pecado porque se manter fiel não necessariamente é pecar, né? Ou ser infiel não necessariamente é pecar. Às vezes nós entramos numa infidelidade por conta da nossa incontingência. A gente para de buscar, para de orar, para de clamar, para de se santificar, de se envolver. A gente esfria. Essa é a palavra. Nós nos esfriamos. Se esfriamos. E vai embora a fé. E não tem mais o que fazer, não tem como prosseguir. Quando você vira uma pedra de gelo. E aí o provérbio vai dizer assim, a palavra do Senhor diz: um homem cujo coração é endurecido, muitas vezes visitado, de repente se quebrantará. Porque o Espírito Santo ele vai tentar entrar no teu coração. Ele vai bater a porta, mesmo com o coração endurecido. Que foi o que aconteceu com Pedro. Quando Pedro viu que era Jesus, primeiro ele tentou se esconder, depois ele foi e teve que conversar. Teve que abrir o coração. E aí Jesus ele foi lá Jesus não teve rodeios. Pedro, e aí? Como que foi a viagem de Jerusalém para cá, para Galileia? Foi difícil? Chorou muito? Como que tu tá? E a família? Como é? Manda lembrança, tá bom? Não teve rodeios. Ele falou: Pedro, tu me amas? Ele foi logo no cerne do problema. Porque quando nós negamos ao Senhor, nós desobedecemos, o nosso amor fica questionado. O nosso amor, ele entra assim nesse questionamento. Porque quem ama o Senhor? É quem fala que ama? Não. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, quando Pedro ele não guarda os mandamentos do Senhor, então o amor dele é questionável. E aí Jesus questiona esse amor. Se foi realmente algo ali, momentâneo, um erro, ou se não há nele esse desejo de amar, esse desejo de obedecer. E aí Pedro responde: e eu sei que você quer obedecer ao Senhor. Eu sei que você ama o Senhor. Eu sei que o Senhor para você é
a tua motivação e a sua felicidade. Mas você desanimou, você cansou, você errou, nós erramos, nós desanimamos, nós falhamos. Só que assim como Jesus deu a oportunidade de Pedro recomeçar e de Pedro mudar, hoje Ele nos dá essa oportunidade para você nessa noite. Ele está dando uma outra chance, porque Ele quer te reconduzir ao projeto dEle. Ele quer te reconduzir aos planos dEle para você. Porque quando eras mais moço, Ele fala isso para Pedro: você cingias a ti mesmo, mas mais velhos, quando estiveres mais velho, outro cingirá e te conduzirá para lugares onde você não deseja ir. Ou seja, o Espírito Santo é quem conduziria Pedro e faria ele, Pedro, à vontade do Espírito Santo. O Senhor quer te conduzir a uma bênção, o Senhor quer te conduzir a um milagre, o Senhor quer te conduzir à promessa, mas antes Ele vai submeter o teu querer, a tua índole, o teu temperamento, o teu comportamento, todo o seu ser à vontade dEle, em obediência. É difícil, mas é o que o Senhor está fazendo. Então, aceite esse tratamento. Aceite, não se esconda, não se esconda. Dê um passo adiante, dê um passo à frente e diga: Senhor, eis-me aqui. Muda o que tiver que mudar, transforma o que tiver que transformar. Que eu seja guiado pelo vento do teu Espírito, não pelo vento da minha impetuosidade, da minha razão, da minha lógica, do meu impulso, da minha carne. Não, Senhor, não. Que eu não venha negar o Senhor, que eu venha a cada dia confirmar o Senhor com as minhas atitudes e com as minhas palavras. Faça isso, minha irmã, faça isso, meu irmão, e o Senhor cumprirá todos os desígnios dEle. Assim como Ele cumpriu na vida de Pedro, Ele cumprirá também na sua vida. Que Deus te abençoe nessa noite. Paz do Senhor Jesus.